Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Eu sou Luciane Borlotti, enfermeira, educadora e também missionária. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz lendo a Palavra de Deus. Já tenho o hábito de fazer isso diariamente, às vezes não consigo, mas sempre que possível pela manhã eu faço a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. E hoje também eu li um pedaço de um pequeno livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Esse pequeno livro aqui, de Paulo Vieira. E eu fiz um link entre as duas informações. O livro de Neemias estava falando no momento em que Neemias, que era o copeiro do rei, sabendo que os seus patrícios tinham voltado para a terra e lá eles estavam arrasados pela condição que a cidade estava, aquilo também trouxe a ele muita tristeza. No capítulo 1, ele ora a Deus e pede para que quando ele for ter com o rei, que ele tenha um bom momento. E chega essa hora no capítulo 2. Quando ele vai servir ao rei, porque ele era copeiro, então ele provava de tudo que ia para o rei. E o rei percebe que ele está triste, e ele não conseguiu segurar a tristeza, porque ele não poderia se apresentar triste ao rei. Isso poderia até levá-lo à morte. Mas o rei percebe e fala: você não está doente. O que está fazendo você ficar com esse semblante triste? E ele diz: como poderia eu estar feliz sendo que os meus conterrâneos estão lá todos arrasados, sendo perseguidos, a cidade destruída, os muros todos em ruínas? E o rei fala: o que você quer então que eu faça? E ele pede então liberação para ir reconstruir. E o rei fala quando e como e de qual forma, e ele dá todo o detalhe, ele tinha todo um plano. E aí chamou a atenção para o poder da autorresponsabilidade. Ali diz que se você não conhece o seu estado atual, se você não tem consciência plena de como é a sua vida, você não tem condições de ter uma projeção futura positiva, a conquistas, a ter sempre um objetivo alcançado. Então, Neemias, ele tinha uma vida tranquila. De repente, alguém traz para ele uma notícia que os seus conterrâneos estão sofrendo e ele se consterna, ou seja, ele se entristece com isso. Mas quando ele percebe que ele tem condições de ajudar a reconstrução do muro, porque ele tinha uma vida abastada e ele servia ao rei e o rei poderia ser favorável a ele, ele vai ao rei com tudo programado, organizado. Ele tem noção de o que ele precisaria. E aí então ele pede ao rei, por exemplo, cartas para que ele chegasse até o território sem ser violentado, agredido por conta da guerra que estava acontecendo. Ele pede ao rei para liberar matéria-prima, e não só para a construção do muro, mas para a sua própria casa. Mas tenho que chamar a atenção para você. Isso tudo tem a ver da forma que você toma consciência das coisas. Tem gente que só toma consciência quando há um prejuízo, quando há uma dor, quando há uma perda. Ele não precisou viver o sofrimento, ele apenas ouviu sobre o sofrimento e tomou aquilo como responsabilidade. Se você aí ouve as pessoas sofrendo e não parte para ajudá-las, você pode ser a próxima pessoa a sofrer. Então não precisa aprender com a dor, basta aprender com a consciência plena das situações. Ele tinha consciência porque ele aprendeu de uma forma afetiva. Dentro da casa dele, ele foi ensinado a valorizar a cidade, o país, a cultura, a gente dele, o povo dele. O nosso povo brasileiro está muito com, vamos dizer assim, uma consciência superficial das coisas. Eu falo que nós estamos meio adolescentes. Isso talvez porque nós não estamos tendo afeto e consciência plena de valorizar aquilo que é nosso. Então eu quero te chamar a atenção hoje. Comece a aprender entendendo qual é o seu momento, as ferramentas que você tem e as possibilidades de ajudar as outras pessoas. Quando ele recebeu matéria-prima para reconstruir a cidade, ele recebeu matéria-prima para construir sua própria casa. Então Deus te abençoe e que você fique com essa reflexão esta manhã. E tenha um bom final de semana com a sua família. Até um outro momento.